O assunto é de local a global, criando aplicações digitais escaláveis a partir de um case brasileiro. E para falar, nós vamos convidar ele que é graduado em Sistemas de Informação, possui especialização em marketing pela ISPM, gestão de projetos também pelo Centro Paula Souza, e possui mais de 15 anos de experiência em implantação de projetos digitais. Já trabalhou com grandes operações de e-commerce internacionais como Ray-Ban, Carrefour França, Tex, e está dedicado ao segmento farmacêutico atualmente, onde vem nos últimos 8 anos atuando em empresas como Johnson & Johnson, Sanofi, e atualmente está na Galderma, onde é responsável pelas plataformas comerciais, projetos digitais e CRM para a região da América Latina. Com vocês, o Digital Commerce CRM Manager Latam da Galderma, Leonardo Garcia. Chega aí, Leonardo. Obrigado, Vera. Bacana, pessoal. Grande satisfação estar de volta aqui no palco do E-Commerce Brasil. E também para a gente conseguir trazer, vamos voltar aqui, para a gente conseguir trazer mais informações aqui do nosso case e desse tema que acredito ser super pertinente para qualquer perfil, seja você uma pessoa de tech, uma pessoa de negócio. Acho que o que a gente vai falar aqui é bem tangível para todos os perfis. Bom, começando aqui, eu sempre gosto de trazer quem é a Galderma para vocês entenderem o que a gente criou nesses últimos 3 anos que a gente está desenvolvendo esse ecossistema, para vocês entenderem algumas particularidades do negócio e verem que essas boas práticas também podem ser aplicadas no negócio de vocês, seja uma empresa menor, uma empresa média, isso é super aplicável também. Então, a Galderma é uma indústria farmacêutica e ela é focada no segmento de dermatologia. Esse segmento de dermatologia ele é um segmento nobre, né, quando a gente fala na indústria farmacêutica, porque ele vem crescendo sempre 2 dígitos altos ali nos últimos anos. E ele é bastante promissor, bastante rentável. Aqui eu mostro alguns números, né, da Galderma a nível mundial, da grandeza dela, mas acho que é legal também a gente detalhar como que a gente está dividido, quais são as 3 unidades de negócio que a gente atua. Então, a gente tem um portfólio completo ali, né, para a área de dermatologia. A gente tem a primeira divisão, que são os produtos de consumo, que vocês conseguem ver, adquirir esses produtos em qualquer rede de varejo, nas farmácias. A gente tem algumas marcas conhecidas, como Cetaphil, Dermotivin, Epidu. Então, acredito que vocês já tenham visto os produtos da Galderma. A gente tem também a segunda área, que são os produtos prescritos, né, que você precisa de uma receita, né, uma prescrição ali de um profissional de saúde, um médico, um dermatologista, para você poder retirar nas farmácias. E a gente tem a terceira unidade de negócio, que vem a calhar aqui com o nosso case, que é onde a gente construiu todo esse ecossistema comercial, que é a área de estética injetável, que a gente tem todos aqueles insumos para o que a gente chama popularmente, né, de harmonização facial. Então, a gente tem um portfólio bem completo nessa área, e a gente tem essa área como a mais rentável da Galderma. É o que traz mais receita aí, né, para a Galderma em âmbito global, não só aqui no Brasil. E o Brasil também, é importante destacar que é um mercado-chave. A gente tem muitos desses procedimentos sendo realizados aqui. Tá? E, assim, a gente tem uma frase que eu falo bastante, né, que o feito é melhor que perfeito, e vocês vão entender o porquê. Entender o porquê isso é relevante para a Galderma, porque justamente nessa terceira unidade de negócio que vem o nosso case, e, bom, foi um desafio grande ali. Como eu disse, a gente está com um crescimento acentuado nesses últimos 10 anos, mas principalmente nos últimos 3, 4 anos, muito por conta da pandemia, os números saltaram grandemente. Eu acredito que todo mundo ficou em casa, fazendo reunião remota ali, estava se olhando na câmera, e aí sentiu a necessidade de cuidar ali, né, fazer algum procedimento estético. E também acredito que o movimento de mercado ali, porque todo mundo estava em casa, não estava gastando com viagens e com outras coisas, e acabaram investindo aí nessa parte de estética. Mas
a gente teve um problema com isso, né? Estou falando aqui de receita, que tudo está crescendo e tudo mais, só que a gente teve um problema, que foi justamente sobrecarregar todo o nosso sistema transacional, todo o nosso ecossistema comercial da Galderma. Então, mostrando um pouquinho aqui para vocês como ele estava constituído, de 2016 a 2022, que foi quando nós chegamos, a gente tinha um SaaS, né, que era o canal Galderma, esse era o nome do nosso SaaS, que era justamente o sistema que os nossos especialistas de negócio, que visitam nossos clientes, eles acessavam para tirar o pedido ali para o médico, para o dentista, para o biomédico. Então, com o passar do tempo, até muito por a gente não ter um time que era dedicado, né, trabalhando no conceito de produto, a gente não tinha governança nos pedidos que eram feitos pela força de vendas e pela área de negócio. Então, a gente começou a atender as necessidades, criar novas funcionalidades sem uma governança. E isso foi gerando alguns débitos técnicos com o passar dos anos. Também, a gente constata ali outros pontos de melhoria, que é importante eu destacar aqui para vocês. A gente tinha, né, toda a nossa operação, todas as vendas que acontecem dentro do canal Galderma, que nós chamamos de dados de sellout, nós extraíamos arquivos soltos, flat files, né, que nós chamamos, para poder alimentar esses dashboards gerenciais, operacionais. E, bom, com esses débitos técnicos, alguns números começaram a ficar com um problema ali. A gente reportava um mês, depois outro mês o número vinha com variação, a gente tinha que encontrar o problema, verificar, e isso trazia grande dor de cabeça. Também a gente tinha uma integração com o nosso CRM, que a gente tem um CRM da indústria farmacêutica aqui, o Viva, e a gente tem todos os dados do nosso cliente lá. E essa integração começou a ficar falha. Falha em que sentido? Às vezes o nosso especialista de negócio tinha uma necessidade ali, né, de alterar um endereço ou acrescentar um endereço ali para o médico, para a entrega do produto. Ele fazia essa alteração no CRM, só que o dado não integrava corretamente ali na plataforma comercial e ele ficava com o pedido preso. Ele não conseguia tirar ali o pedido, e aí vocês imaginam o calor, né? O especialista ali com uma venda alta para fazer, tendo que abrir chamada e a gente ter que resolver problema de integração ali também. Como eu disse, a gente tinha alguns débitos técnicos ali também na plataforma. Com o passar do tempo ali, a gente foi acumulando eles. E também a gente tinha oportunidades de melhorar a visibilidade do cliente com o pedido. Porque o médico fazia um pedido para o representante Leonardo. Só que ele não tinha nenhum sistema, nenhuma interface para poder consultar o status desse pedido. Então, ele sempre entrava em contato com o nosso especialista para saber se o pedido já estava em separação, se o pagamento foi aceito, se tem algum problema. E aí vocês imaginam a vida desse especialista, né? Com 100 clientes ali no painel, todo mundo mandando WhatsApp ali para ele, né? Ficava uma loucura ali. E, por fim, a gente trabalha com grandes grupos, né, de operação logística. Todo o ecossistema da Galderma é conectado com o RP desses grandes distribuidores, e a gente tinha também algumas oportunidades de melhoria nessa integração. Então, o que acontece? Foi preciso olhar para frente, com esse cenário da pandemia, até para a sustentabilidade ali do negócio da Galderma, a gente precisava fazer algo nesse sentido. Colocar algo que pudesse apoiar aquele momento, mas também que fosse uma base para os próximos anos. Então, a gente pensou em um projeto, na verdade, não é nem um projeto, é um programa, né, com a junção de vários projetos dentro dele. A gente fez um planejamento muito forte. Eu cheguei na Galderma, já entrei de cabeça aí nesse planejamento. A gente trabalhou 2 meses e 10 meses para executar, um projeto de 1 ano. E aí, a gente trouxe à vida o nosso produto digital, que é o nosso My Galderma Store, que já estamos com a operação. Ele entrou em produção no final do primeiro trimestre de 2022, e aí a gente está tratando ele como produto e só evolução aí, né, a partir desse momento. Então, o que a gente procurou entregar com o My Galderma Store, para vocês terem uma ideia melhor aqui. Ao centro foi a substituição em si do sistema, então nós optamos por uma ferramenta mais robusta, como o Adobe Commerce,
E ali a gente criou, dentro desse ambiente, nós separamos 2 instâncias. Então a gente reproduziu o antigo canal Galderma, lógico que com todos os estudos, melhorias na UX, na arquitetura, nas integrações, e recriamos esse canal de uma forma assertiva, escalável, mas também a gente veio com um novo canal para o consumidor, que é o nosso e-commerce, onde ele poderia comprar diretamente ali da Galderma, sem o intermédio de um especialista de negócio. Então, ali, olha que bacana, a gente habilitou um novo canal que antes não existia. Então, a gente tomou essa oportunidade e sugerimos um acréscimo aí de valor, um acréscimo de receita e outros benefícios. O que mais que a gente fez? Deixa eu voltar um aqui. A gente também, um projeto tão grande quanto o do My Galderma Store, que a gente fez no paralelo, a gente entregou também nesse MVP, foi a criação de um ambiente analítico, que é o nosso Data Lake. Então, eu citei que antes todos os dados vinham por arquivos soltos, flat files, a gente passa a ter uma integração, né, com um ambiente que realmente é adequado para esse tipo de tratamento de dados. Nós começamos ali com os dados de sellout, e com os dados do CRM, que são os dados de painel do nosso cliente. E logo depois do Go Live, a gente começou a avançar, incrementando com outras fontes de dados. Com o dado de sell-in, é o dado de demanda, é o dado dos meus produtos que estão indo para o distribuidor. E também, no mercado farmacêutico, é muito comum a gente ter auditorias de mercado, que são aquelas auditorias que trazem a relevância, o alcance do meu produto, quem que está comprando, qual que é o perfil. A gente também plugou nesse ambiente analítico, a gente cruza essas informações e leva os insights ali para o negócio, tanto para quem está ali na ponta, tratando com o cliente, tem informação mais assertiva, e também os gestores ali que estão por detrás da estratégia, conseguirem enxergar, se antecipar as demandas e criar as estratégias comerciais ali adequadas. A gente também, nessa entrega do My Galderma Store, a gente cria esse novo ambiente, que é o e-commerce, como eu disse, então não tem mais a dependência somente do especialista de negócio. A gente tinha muitas reclamações, porque às vezes no saque ligavam dentista, eu entrei em contato com o seu especialista, ele falou que eu não tenho demanda para comprar com a Galderma, vocês não querem vender para mim? Então, a gente tinha situações dessa, né, que com o canal do e-commerce a gente começou a focar em ponta de funil na aquisição de injetores que não estavam no nosso portfólio, que não estavam comprando conosco. Então, foi algo bem bacana ali também. A gente cria esse novo canal que dá visibilidade do pedido. A gente também tem oportunidades de melhoria ainda nesse tema, mas já é um início para a gente conseguir dar essa interface para o nosso cliente conseguir consultar o status do pedido dele. E a gente melhora muito a integração com o CRM. Então, isso está automático, isso está, no momento que o especialista, por exemplo, edita o endereço, que foi o exemplo que eu dei, no mesmo momento isso já se integra com a plataforma e ele consegue tirar o pedido ali para esse cliente. Tá? E, por último, a gente melhorou também a integração com os nossos distribuidores. A gente contratou um pool de integração, que é uma plataforma, onde os pedidos são integrados e distribuídos para os distribuidores. E ali a gente tem algumas métricas de nível de serviço, como que está essa integração, se eventualmente eu tenho algum problema, eu consigo identificar e atuar na causa raiz. Então, a gente colocou também essa solução para integração com os nossos distribuidores. Bom, com tudo isso, o que a gente enxerga de valor? E sempre quando a gente fala valor, a gente tem que ter a percepção do cliente com relação aos nossos produtos. Esse é o principal fator, eu acredito. A gente veio, né, com o e-commerce como novo canal, e isso veio a incrementar a nossa estratégia, e o que a gente buscou e continua perseguindo é essa experiência omnichannel. Então, independente do canal que o cliente da Galderma esteja optando por utilizar, ele tem que ter uma boa experiência. Ele tem que ter uma experiência simples e, eventualmente, acredito que já aconteceu bastante com vocês, às vezes a gente entra em contato, a gente tem algum problema, né, com alguma compra, a gente manda um e-mail ali para o saque. Aí eu não tenho a resposta. Aí eu entro em contato telefônico. Aí eu tenho que repetir todas aquelas informações novamente. É essa experiência que a gente não quer dar. Então, a gente tem uma integração
dos dados eles estarem disponíveis em todos os canais, para os diferentes times. Acho que isso é o fundamental. É básico, mas a gente vê ainda que no mercado algumas empresas ainda estão lutando, né, para ter essa experiência minimamente aceitável. E mais do que isso, a gente também observa outros benefícios aqui com essa implementação. Alguns deles eu já falei, mas eu vou dar um enfoque aqui para automação de marketing, que acho que é algo bem bacana, né, trabalhar com réguas, com ativação, principalmente para esse canal do e-commerce, que a gente capturou muito lead. Posso até abrir o número aqui para vocês. No primeiro ano de operação do e-commerce, a gente capturou cerca de 6, 7 mil leads de clientes que não compravam Galderma. E esse dado limpinho no nosso CRM. Então, a partir disso, eu consigo ativar essa base. A gente começou a fazer essas réguas para diferentes campanhas, seja para a primeira compra, para a recompra. A gente também tem a parte do dropout. Né? O que seria o dropout? O cliente está há 3 meses sem comprar conosco, a gente entra em contato com ele, oferece uma condição especial para ele voltar a comprar, para ele voltar a ter a compra recorrente. E também a gente começou a fazer jornadas casadas com outros assets da Galderma. A gente tem um portal de educação médica continuada, com boas práticas para os nossos injetores. Então, de repente, a gente convida ele para acessar esse portal. Depois, numa segunda interação, a gente convida ele para um evento presencial. E depois a gente finaliza a jornada. Vamos comprar aqui no My Galderma Store? Então, é algo que a gente não fazia antes e começou a fazer com a estabilização desse ambiente. E o segundo ponto, que acho que é bem interessante também, a gente está no evento de e-commerce e a gente fala muito dos benefícios de um e-commerce, é que a gente consegue, com o ROI, o retorno do investimento menor, a gente consegue atingir os clientes. E aí a gente consegue ter uma cobertura 100% do território nacional. Nós, de fato, temos uma força de vendas muito grande, que atua nacionalmente. Só que a frequência com que ela visita os clientes tem uma cadência menor. Quando a gente tem um produto digital, a gente consegue trabalhar de forma, não offline, mas a gente consegue fazer essas campanhas para que o cliente visite e a gente consegue trazer as informações. Então, isso acaba por ser um complemento, às vezes, da jornada presencial. Então, isso é bem interessante também. E o último ponto ali, mais acima, o autocadastro e o autosserviço. Então, hoje, o My Galderma Store, a área de e-commerce, ele é um e-commerce com área logada, você preenche suas informações ali, só pode realmente comprar os produtos quem é um profissional da saúde. Então, a gente tem uma área logada que ele coloca os dados ali, faz o cadastro e depois ele já consegue comprar. Não tem nenhuma amarra ali na experiência. Bom, e eu contei um pouquinho do problema que a gente tinha, a solução que nós trouxemos, mas eu queria também agora, nesse finalzinho, trazer alguns princípios que a gente levou em consideração para criar tudo isso. E eu acredito que vai ser bem rico aí para vocês. Eu sempre gosto de trabalhar com conceitos simples, de explicar, porque acredito que as coisas mais simples são as mais efetivas. Talvez o que eu vou falar aqui não seja novidade para vocês, mas a minha visão de como aplicar isso talvez contribua aí com o conhecimento de vocês. Tá, então, o primeiro ponto seria o conceito do MVP. Coloquei aqui em inglês, né, o mínimo produto viável, para ficar mais chique aqui, mas o que seria? O seu produto ou serviço, o que ele precisa ter, seja em termos de uma funcionalidade ou conjunto de funcionalidades, para que você consiga atender o objetivo principal do negócio. Então, são perguntas que nós fazemos, né, durante o planejamento, para definir esse MVP. E, bom, no nosso caso, foi um desafio grande, porque vocês viram ali que era um ecossistema completo, não era um só projeto, eram vários. Então, quando eu e o nosso time fomos sentar com esse stakeholder, ele sempre dizia assim, eu quero tudo que eu tenho, com a solução para os problemas que eu tenho. Ele não estava aberto ali à negociação de escopo, né? Foi um desafio grande ali. Então, acho que é um dos desafios que a gente tem, né, de trabalhar essa mudança de mindset, de que você vai entregar algo inicial para funcionar e para você coletar feedbacks, e a partir disso você vai evoluindo. Você não está negando escopo, você só está fazendo de uma forma para mitigar riscos.
né? Às vezes você faz um projeto cascata, considerando tudo, não era isso que eu queria. Aí você já gastou, já investiu, já dedicou tempo do time. Aí a gente tem esse ponto aí. E assim, outra coisa bem simples, que eu gosto de fazer para validar o escopo do meu MVP, que acho que é muito aplicável para qualquer mercado, qualquer cenário, é o conceito ali do Pareto, do princípio 80-20. Então, quais são 20% das ações que eu tenho que priorizar, que eu tenho que focar, que vão gerar 80% de resultado? E aí, no nosso caso, foi bem simples de responder, né? Foi o fluxo de pedidos. O nosso cliente interno, né, o nosso representante, era um sistema, o antigo, ele era um sistema bem complexo, ele levava, pessoal, até 15 minutos para tirar um pedido. Imagina quantos pedidos ele tinha no mês. Aí a gente conseguiu otimizar isso, e hoje ele tira um pedido entre 30 segundos a 1 minuto e 30. E aí, para vocês verem que eu não estou mentindo aqui, eu vou pedir para o time soltar um vídeo para vocês verem esse fluxo de pedidos. Aí vocês me falam se dá para tirar pedido em 30 segundos a 1 minuto e 30 aí. Opa, deixa eu voltar, acho que eu... Vamos lá, mesa, se puder soltar novamente. Eu vou apertar voltar aqui. Por favor. Eu vou comentando aqui, vou explicando um pouquinho para vocês do fluxo. Bom, bacana. Essa é a home do nosso ambiente B2B, onde o especialista acessa. Ele é uma visão mais antiga, a gente melhorou um pouquinho essa visão, mas ali ele vê a cota, né, que ele tem, o quanto é o realizado, as negociações que ele tem em aberto, e ali ele começa um novo pedido. Isso tudo responsivo, ele pode fazer no tablet, no iPad, ele busca ali o cliente, isso é integrado com o CRM, um cliente pessoa física ou pessoa jurídica, ele opta ali, e aí a gente tem as 3 famílias dos produtos de estética injetável. Aqui ele vai escolher só a família, depois ele vai selecionar o SKU, no passo 2. Legal, agora a gente vai para o passo 2. Ele coloca a data de faturamento, a data que o cliente precisa do pedido. O próximo ali, a forma de pagamento, nós temos várias condições comerciais. Ele consegue ali, o endereço de entrega também integrado com o CRM. E ali ele escolhe o SKU. Ele escolheu a primeira família, agora ele vai para o SKU. Legal, está colocando ali. Pedido grande aí, acho que vai gerar bastante valor aí. Bom, se tiver alguma observação, essa observação fica interna, ela não vai para o distribuidor, é só para ele ter o controle desse pedido, alguma particularidade desse pedido, e ele avança para o passo 3, que é revisar todas as informações, o checkout, e se eu tiver algum cupom de desconto, eu posso inserir nesse momento também. 3 passos simples, dá para tirar o pedido aí em 30 segundos, 1 minuto e 30. Bacana. Vamos prosseguir aqui. Segundo ponto, acho que é sempre importante a gente destacar esse ponto, ele é um ponto mais técnico, mas até as pessoas de negócio que estão à frente de algum projeto, eles podem ter um cuidado especial, que quando você tem integração entre sistemas, você tem que ficar com uma pulguinha atrás da orelha ali, né, que é um dos pontos que sempre pode dar problema em um projeto, em uma operação, na relação do seu produto digital com outros. Então, no nosso caso, a gente optou por uma solução de mercado, Adobe, a gente também tem o CRM, que é o Viva, ele tem APIs nativas, então nós fizemos uma integração ponta a ponta, que a gente chama ali. Essa integração você precisa ter uma governança forte em cima dela, porque você vai trabalhar releases em cima desse software, desse produto, e se você mexer em alguma coisa que impacte a integração, para de funcionar, incidente, o representante não tira pedido. Então, eu gostaria de ter feito isso, eu não tinha investimento para tal, mas quando você tem um ambiente que tem muitas integrações, eu aconselho sempre você buscar uma solução de barramento ou um gateway de API, porque dali você cria uma camada intermediária entre os sistemas que você tem que conectar e, não sendo redundante, essas soluções trazem conectores. Então, tem conector específico para uma solução de ERP, outro conector para uma solução de CRM. Então, isso fica mais assertivo. É um investimento maior? Sim, mas eu acho que vale a pena fazer e estudar caso a caso. O terceiro ponto, e bem polêmico, mas eu poderia dedicar só uma palestra para falar sobre escolha de plataforma tecnológica,
Mas, assim, eu acho que tem alguns pontos que é importante a gente observar numa escolha de plataforma. O primeiro dele ali, que é a escalabilidade e flexibilidade. Então, ficou até errado ali o composable, né, escrito, mas seria a gente ter uma solução que seja componentizada. Que seria? Eu tenho meu fluxo de checkout, eu tenho relatórios, eu tenho a minha parte de login. Isso são componentes dentro da minha aplicação. No caso que eu precise replicar, criar esse sistema para outra unidade de negócio, eu consigo reaproveitar esses componentes. Isso eu ganho tempo, eu economizo investimento. É uma boa prática aí que as plataformas estão tendo. Outro ponto também muito relevante é você fazer um estudo, até no business case, do ROI. Né? Quando você está colocando ali o business case, tem que detalhar. Quanto tempo que você espera ter essa plataforma ativa, quanto tempo essa tecnologia vai ficar atual, e os valores que você vai ter, até de OPEX, né? Do time que você vai dedicar para dar sustentação, evolução nele. E também um ponto que conta muito é o valor da licença. Se essa licença, você vai conseguir arcar com ela durante o período. A gente sabe que, especialmente plataformas de e-commerce, a gente está num evento de e-commerce, algumas plataformas utilizam da métrica de que o quanto estiver transacionando ali dentro da plataforma, eles cobram uma porcentagem em cima disso. Então, às vezes, você vai estar feliz que a sua operação vai estar crescendo, que você está tendo mais receita, só que o seu custo de licença pode aumentar. Então, eu acho que é um dos pontos também que dá para a gente estudar e ver se realmente cabe dentro do bolso aí, antes dessa decisão. E o último ponto ali, segurança e conformidade, eu acho que é sempre importante a gente falar. A gente é batido, né? Mas assim, é muito importante, é vital. Então, a plataforma tem que respeitar algumas regras de mercado, como a LGPD aqui no Brasil, e também um bom indício que eu coloquei ali, se a sua plataforma é internacional, se você está escalando ela, se ela atende os requisitos da GDPR, que é como se fosse a LGPD brasileira, é um ponto positivo a mais, porque ela é muito criteriosa, né? Ela tem regras bem criteriosas ali e, com certeza, vai ser uma boa escolha. O último ponto que a gente destaca, e que também eu acredito ser polêmico, dá para discutir bastante ali, é a parte da customização necessária versus a customização excessiva. Então, o que acontece? Quando você contrata uma plataforma de mercado, ela já tem esses componentes, né? Eu falei do composable, já definidos. Mas, muitas das vezes, você precisa fazer uma customização em cima disso que você está comprando para ser aderente ao seu processo de negócio, ao seu caso de uso. Então, aqui, o meu ponto é você fazer isso com parcimônia, você fazer isso com muita análise. Porque, às vezes, você está engajando com um stakeholder que tem muita influência no projeto e ele, por exemplo, tinha uma planilha que ele fazia determinados controles. E ele quer que, com esse projeto, você faça exatamente o que ele fazia ali na planilha. E não necessariamente isso é um valor para o negócio. Então, você teria que customizar tudo isso para atender esse pedido. Então, acho que é uma negociação ali que você tem que ter para não customizar excessivamente. Se você customizar excessivamente, tem alguns impactos ali, né, que a gente até destaca. Que você passa a ter problemas, né, de aplicar os patches, as atualizações que são disponibilizadas ao longo, em vários períodos ali para a aplicação. A escalabilidade fica comprometida, porque você tem tanta customização que isso não vai servir para outro mercado, e aí você tem que gastar de novo para customizar. E isso, às vezes, cria dependências de times e fornecedores específicos. Então, você fica refém, às vezes, de um fornecedor que fez essa customização para você e que não está prestando, de repente, um bom serviço. Então, é algo ali que a gente tem que sempre pesar. E eu sempre discuto ali, quando a gente tem integração, quando a gente tem customização, o quão escalável ela é também. Porque a gente está, pegando um exemplo, a gente está customizando um fluxo de checkout. Determinados SKUs geram 10% de desconto, por exemplo. E se a regra mudar no meio do caminho? A minha customização vai estar preparada para atender isso? Se eu tiver um novo produto, eu acrescentar um novo produto nessa régua, nessa operação, o código vai comportar isso? Então, acho que esse é um questionamento que eu sempre faço para o meu time de desenvolvimento, para criar esse código e essas regras que sejam abrangentes quando a gente está customizando algo. E, para finalizar aqui,
eu trago alguns benefícios, no geral, de ter essas aplicações escaláveis. Tá? Eu sempre falo que a tecnologia não é o fim, ela é o meio para habilitar uma necessidade de negócio. Então, quando a gente tem aplicações escaláveis, e aqui no contexto da Galderma, a gente tinha a necessidade de adotar a mesma solução para outras regiões, outros países, ela já estava preparada para isso. Esse foi o meu critério aqui. Mas, eventualmente, o seu negócio é diferente. Você está numa startup local aqui no Brasil que está com um serviço que você não vai exportar para fora. Mas, se você aplicar todos aqueles passos que eu detalhei, você também vai ter um produto mais eficiente, que vai dar mais valor para o seu cliente. Então, é algo que a gente olha como 360, aí, né, como boas práticas em tocar esse produto. E, com isso, a gente tem uma eficiência operacional, você consegue ter um controle ali, né, dessa aplicação, você consegue expandir facilmente para novos mercados, você consegue ter uma experiência melhor do cliente. Esse eu acredito, né, já falei aqui, que é o principal fator. O cliente tem que estar satisfeito com o seu produto, com o seu serviço. E você tendo uma aplicação correta, com os dados sendo gerados ali, você consegue alimentar o negócio para decisões mais assertivas. Tá? Então, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Agradeço a atenção, agradeço o tempo, espero ter contribuído aí com o tema. Muito bom. Léo, eu tenho umas duvidinhas para você. Você quer sentar? Eu não costumo sentar, mas se vamos quiser... fazer em pé, então. Quem quiser tirar dúvidas também, pode levantar a mão, alguém leva ali o microfone para você. Léo, normalmente, assim, o maior desafio que os times de integração têm, quando você vai juntar todos esses conceitos, mesmo com APIs nativas, mesmo com todos os conectores, é na responsabilidade sobre os dados legados, né? Então, tem aquilo que você, lá, como profissional especialista, você já descarta, não preciso mais disso, está tudo certo, seja para analytics, seja para a criação de novos conceitos, beleza, você não precisa mais. Mas aí vem aquilo, eu não sei se isso ainda está integrado com uma cadeia de dependência desses dados, né? E, às vezes, naquela missão de redução de custo, que todo mundo tem anualmente, a gente acaba criando algumas armadilhas para nós mesmos na hora de desligar esses sistemas legados. Como é que foi a sua experiência nesse cenário? Que dica você dá para quem está aqui ou está enfrentando isso nesse sentido? Segura a bronca, é isso mesmo? Tem alguma diquinha para ir limpando isso? Não, ótima pergunta aí, Vilela. Eu acho que é um tema que influi também com a parte de LGPD e boas práticas que você tem que ter no armazenamento de dados, mas quando você tem sistemas legados, normalmente você tem um período que você tem que armazenar esses dados. Tá? O que a gente procura fazer é fazer uma análise básica dos dados que vão estar disponíveis para a integração e os dados que precisam ficar armazenados, seguindo critérios de segurança, criptografia, todas as boas práticas, e a gente respeita esse período. Acho que outro ponto a se destacar também é que o storage, hoje, para soluções, ele custa bastante. Então, se você tem muito dado e você contratou uma solução e está fazendo esse storage, você paga por eles. Né, Bia? Então, eu acho que é o meio termo ali entre você fazer o storage e observar o período de retenção e também respeitar também as regras de LGPD, porque tem consentimento por canal, né? Se o cliente pede para você se descadastrar, por exemplo, do e-commerce, eu tenho que retirar esse dado. Eu acho que vai muito dessa análise ponta a ponta ali e custos. Imagino que até para uma indústria que é global, aí você acaba entrando nos primos do LGPD ao redor do mundo, né? Como a famosa GDPR da Europa e tudo mais. E é uma cadeia de responsabilidades muito grande a ser lidada, né? Agora, no conceito de MVP que você falou para a gente ali, que é super legal, todo mundo adora um MVP baratinho, né? Que depois nunca vai embora. Eu queria perguntar para você o seguinte, como que você entendeu qual é o limite do MVP ali? Porque, como profissional que está aqui hoje, pode entender como apresentar o conceito desse teto para a indústria que ele está. Porque, às vezes, o cara cria uma solução muito legal a curto prazo
e depois ele fica preso a ela. Você está ligado o que eu quero dizer? Sim, total. Que dica você dá para isso? Não, ótima pergunta também. Bom, eu trouxe um caso extremo aqui, né, pessoal? Eu tive muito desafio para aprovar o meu MVP. Até o Eric está aqui, ele é meu parceiro, e a gente trabalhou juntos no projeto, com o time dele da WebJump. A gente teve muitos desafios aí nessa aprovação do escopo do MVP. Eu acho que o que é sempre importante é você deixar muito claro para os stakeholders, e aí não é só um, dois stakeholders, você tem que fazer uma análise deles, ver quem tem o poder decisivo, trazer eles para a conversa e mostrar, ó, nesse tempo que você precisa, com esse custo, eu consigo te entregar isso. Aí, a partir desse momento, há a negociação, há a conversa. Acho que sempre o que embasa a proposta que você está fazendo é o valor que ela vai gerar. Então, acho que é muito importante deixar claro sempre o valor do que você está propondo versus o risco. Porque se ele falar, eu gostaria que essa funcionalidade específica estivesse no MVP, isso vai acrescentar um custo e vai acrescentar um tempo. E, às vezes, você vai ter uma atividade concorrente com aquela que é a essencial. No exemplo aqui que eu dei, era o fluxo de pedidos, né? Então, eventualmente, esse acréscimo do escopo poderia interferir em eu criar uma melhor experiência para a funcionalidade core do sistema. Então, acho que é bem esse paralelo ali, Virela. Cara, muito bom. Muito obrigado. Queria te agradecer. Uma salva de palmas para ele também, novamente, pessoal.